Política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. Aderindo coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquibica chega no domingo 1º de maio, o Dia do Trabalhador, que não tem nada para comemorar. Com a inflação projetada para o mês de abril, que é a mais alta desde 1995. E a alta foi exatamente nos alimentos, por causa do aumento dos combustíveis. Então, nesse 1º de maio, todo mundo na rua para protestar contra o governo genocida de Jair Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Vitória na BI. A Chapa 2, a BI Luta pela Democracia, apoiada pela equipe de jornalistas aqui da TV Maquibica, ganhou as eleições e já assumiu o compromisso de se empenhar para eleger Lula presidente e dar fim à barbárie que tomou conta do país. Disparos e disparates bolsonaristas. Enquanto o pastor dispara a arma no aeroporto... Peraí, pastor dispara a arma no aeroporto? É isso mesmo? Vem cá, esse pastor não é o mesmo pastor que pedia 1 quilo de ouro de propina a mando de Bolsonaro? Ah, tá explicado. Bandido anda mesmo armado. Mas enquanto o pastor dispara a arma no aeroporto, a inflação também dispara. E atinge o maior valor em 27 anos. A miséria dispara junto. Mais da metade da população brasileira vive novamente na miséria. O desemprego dispara. Segundo o FMI, o Brasil tem hoje uma das piores taxas de desemprego do mundo. Os saques na poupança também dispararam, segundo o Banco Central. Sem dinheiro no bolso, os brasileiros estão esvaziando as suas cadernetas. Já o genocida nazista dispara contra as eleições e contra a democracia. E os fascistas comemoram a possibilidade de disparar mais fake news no novo Twitter. Veja bem, comemoram a possibilidade de mentir mais para o eleitor. Desde criança, minha mãe me ensinou que isso é coisa de gente baixa, sem caráter. Mas, por outro lado, tem um disparo que vai anular todos esses disparos. Lula dispara na preferência do povo e pode ganhar no primeiro turno. É Lula! Sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Vixe, é assustador o que estamos passando com essa carestia. Aumenta a gasolina, aumenta tudo. O gás, a comida, o remédio, o transporte e por aí vai. E o salário mínimo não tem aumento real para compensar essa desgraceira que a gente está vivendo. Ninguém espera mais nada desse desgoverno genocida. Ainda bem que tem eleições para votarmos todos em Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Os senadores, deputados estaduais, deputados federais, progressistas, para ajudarmos de verdade a reconstrução desse país. Vamos ser felizes novamente. Caiu na rede? É peixe. 3, confirma! Dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. Em primeiro lugar, quero dar um grande viva ao 1º de maio. Uma data histórica que simboliza a luta dos trabalhadores desde o século XIX pelos seus direitos, pela redução da jornada de trabalho até as 8 horas, inclusive pela emancipação social. Nessa data contém derrotas, mas também vitórias.
e vitórias importantes. Mas eu quero tratar aqui de um outro tema. Até agora a militância tem concentrado sua argumentação na crítica ideológica a Bolsonaro, como fascista, como racista, misógino, entreguista, enfim, uma crítica desse teor que o campo de centro-esquerda já está convencido. O desafio agora, que está começando exatamente um período pré-eleitoral, é a gente concentrar nossa argumentação na luta eleitoral, na conquista da grande massa do eleitor. E parte dessa massa, que é significativa e que votou iludida em Bolsonaro em 2018, ela está insatisfeita com Bolsonaro. Ela está decepcionada, mas ainda está ligada por um tênue cordão umbilical do voto. Ainda não se afastou dele o suficiente para mudar de voto. Então essa massa nós temos que chegar. E não é xingando ela, chamando ela de gado, de ignorante, de burra, fanática, que nós vamos chegar nessa massa. Esses são os bolsomínios fascistas. Mas quanto a esse, a gente não tem que ligar. Deixa para lá. A caravana passa, os cães ladros e a caravana passa. Nós temos que chegar na massa que foi iludida e está insatisfeita. E Bolsonaro sabe disso e procura sempre culpar os outros pela insatisfação da massa. Ora é Lula, ora é o PT, ora é o STF, Cuba, Venezuela. Enfim, todo mundo. Menos ele que foi eleito com a responsabilidade de defender o país e cuidar do povo. Então ele não foge disso, porque ele sabe que quando a massa descobrir que ele é o responsável, acabou. Acabou para ele definitivamente, como já está acabando, isso já está acontecendo. Nós temos que garantir que isso acelere, esse processo acelere, que essa massa se afaste dele e vote em Lula. Então nós temos que mostrar que ele é o verdadeiro responsável pela inflação, pela carestia, pelo aumento do preço da gasolina, pelo desemprego, pela volta da fome, pela destruição da saúde, pelas 650 mil mortes. Foi a política dele contra a pandemia que gerou a maior parte dessas mortes, uma política de deixar morrer. A gente chama disso de genocídio, e é de fato. Se você deixa morrer, você está deixando, morra, dane-se. E daí, isso é genocídio. Ele não liga para a vida do povo brasileiro. Isso nós temos que mostrar. Por exemplo, no caso da gasolina, ele culpa o ICMS dos estados, para tirar a responsabilidade dele. Só que o ICMS do estado não é aumentado há muito tempo. Então como é que esse ICMS pode aumentar o preço da gasolina atual? Na realidade, o preço da gasolina começou a subir depois que tiraram a Dilma do governo. Depois que o golpista Temer entregou o preço da gasolina para os acionistas em Nova York. Os acionistas privados, que fizeram a paridade com o dólar. O dólar aumenta lá, o preço sobe aqui. Não tem nada a ver. Aqui nós somos autossuficientes de petróleo. Bolsonaro assumiu, manteve essa política antinacional. Ele, como presidente da República, poderia determinar ao presidente da Petrobras, que é ele que indica, mudar a política de preços. Ele não faz isso porque ele se elegeu com o compromisso de privatizar a Petrobras, de defender os acionistas privados contra os interesses do povo brasileiro. Ele não pode admitir. Claro, então ele culpa os governos do Estado. Mas isso está terminando, nós temos que mostrar isso de maneira clara. Então esse argumento eleitoral, que o Boulos acabou de fazer um excelente vídeo mostrando 5 passos para a gente chegar no eleitor de Bolsonaro que está insatisfeito, não no bolsominion, mas naquele que está insatisfeito com a sua condição de vida, que ainda não conseguiu ver claramente que o Bolsonaro é o responsável, de a gente mudar o foco da nossa argumentação. Do foco ideológico, que todo mundo da esquerda já está convencido, para o foco eleitoral. Mostrar quem é o responsável pela situação real de miséria, de fome, desemprego que vive o povo brasileiro. Mostrar que tudo isso no governo Lula foi o contrário. Que o gás era barato, que a gasolina era barata, que tinha emprego para todo mundo, moradia para o pobre. Educação superior para os filhos dos pobres. Tudo isso já foi possível no governo Lula, que ele ataca tanto. E ele não quer que o povo pense nisso. Os mais velhos sabem porque viveram isso, os mais jovens não sabem porque não viveram. Ou quando vivia, era muito criança, não sabia. Nós temos que falar para essa juventude, mostrar, fazer essa comparação. Mas mostrar que Lula está vindo para transformar o país. Não é para recuperar o passado. É para transformar o país, recuperar o país dessa destruição. A recuperar o país significa construir praticamente um novo país, onde os interesses do povo, da juventude, dos negros, das mulheres,
dos indígenas, vem em primeiro lugar. Agora não tem nem lugar. Não tem nem lugar, né? Não se pode dizer que o interesse do povo no governo Bolsonaro está em outro lugar, porque nem isso está. Está embaixo da terra, praticamente. Então nós temos que mudar a nossa argumentação. Gente, é o momento da gente fazer política eleitoral, disputa eleitoral, guerra eleitoral, que é a disputa pela consciência, pelo voto do eleitor. Então vamos transformar esse voto de cabresto num voto consciente, um voto pela transformação, que ele sabe que ele está usando uma arma para transformar a vida dele, votando em Lula presidente. Esse é meu comentário para hoje. Bolsonaro confessa: temos um chefe do executivo que mente. A declaração de Bolsonaro é verdadeira. Sarau da EMA. Nosso Sarau da EMA hoje vai homenagear a deputada federal do PT do Rio, Benedita da Silva, que completou 80 anos de muita garra. Parabéns, Benedita. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Mulher negra e favelada, sem um conto nem fada, sem eira nem beira, descendo e subindo a ladeira, vendendo amendoim e limão na feira, água na chaleira, chapéu, mangueira, sol, céu, lua, estrelas, discordâncias, conflitos, decepções, coração, pulsações, ritmo louco das emoções, tragédias, triunfos, sofrimentos e vitórias, memórias. Assim se escreve histórias, desafio no fio da navalha. Nunca joguei a toalha, entregando e buscando trouxa de roupa suja ou lavada. Pés deformados, sapatos doados, muito apertados no prato. Arroz quebrado do fundo do saco, sua calça caiu, sua mãe não viu. Virei piada de abril a abril, meu sorriso partiu. Minha irmã de sangue debutava nos bares, e bem antes de me tornar amiga pessoal de Lélia Gonzalez, exatamente aos 7 de idade, Adão me tirou do paraíso, criança violentada. Sabemos bem o que é isso. Não insista, não sou bendita entre as mulheres por não carregar avental, não enxugar talheres. Sou sim, por não estancar da garganta o grito, o rito de liberdade da minha comunidade, da parte mais populosa e necessitada da cidade, que vive até hoje sob o véu e o fel da crueldade. A dita chegou. Não me importa onde andei, só eu sei, vim de lá e trago as marcas. E toda vez que eu caí, levantei pra chegar. Eu cheguei. A cegonha não veio, o sapatinho amanhecia vazio, lata d'água no ombro. 5 da manhã fazia frio e eu dizia pra mim, e ouvi uma voz dizendo assim: não sou mulata nem mula, nem de firula, tenho gula. Gole de cachaça não mata minha sede. Sabia que não podia cair nem tropeçar nessa rede. Depoimento e paixão, de chinelos ou de salto alto, na terra ou no asfalto. Olhos grudados no vilão, convivi com presidentes. 2 me chamaram a atenção pela forma de tratamento que se deu à recepção, ó. Um me deu sapatos e brinquedos usados. O outro me conduziu a ministra de Estado, alfabetizadora, negra, professora. Revirei lixeira, puxei lodo com rodo e vassoura, sonhando com vida digna, carreira bem mais promissora. A filha de Ovídia não se rendeu à mídia manipuladora. Serviço social, favela no centro, não na lateral. Não ao racismo, ao negativismo, exclusão social. Pra me fazer escutar, aquilombar, liderança popular. Mulheres negras, favelados e quilombolas a marchar. Combati com pulso forte os mentores do golpe. Homenageada pela ONU em plena Nova York. Sou só mais uma Silva, assim como Luiz. Sou Benedita Bela Flor, negra raiz. Não me importa onde andei, só eu sei, vim de lá e trago as marcas.
Cada vez que eu caí, levantei pra chegar. Eu cheguei. Vereadora, foi só um detalhe. Deputada federal, mais um detalhe. Senadora, vice-governadora, governadora, ministra. E de detalhe em detalhe, construí minha história. A luta continua! Eu bico mesmo. A Ema que Bica. Se você gostou, curta, comente, se inscreva e compartilhe muito. E não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!